em nossos corações. Bom dia, amada igreja. Vamos adorar o Senhor nesse momento, pois Ele nos dá toda a alegria que nós precisamos. As palmas! Nos ungiu para curar e aos cativos
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, o quê? Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Diga, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Diga mais uma vez. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. A igreja pode ser isso? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Diga, Deus é Deus. 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 Aleluia. Amém. Por favor, queiram assentar-se. Obrigado, pastor Anderson. Pastor Ismael, fique à vontade. O irmão sabe bem o que é festa, não é?
Então, festa, ninguém tem pressa de ir embora para casa. Então, vamos permanecer aqui até o momento, o tempo, o minuto que o Senhor tiver para, valendo-se da sua vida, nos alcançar. Sinta-se em casa. Pode fazer a apresentação aí. Eu acho que você vai fazer melhor a sua apresentação do que eu. Fique à vontade. Obrigado, um prazer, viu? Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Eu trago um abraço da terra onde tem a muqueca capixaba, a muqueca mais gostosa do Brasil. E quando você estiver lá no Espírito Santo, pode me cobrar que eu te levo para comer e te provar isso. Trago um abraço do nosso povo capixaba. É um prazer muito grande estar aqui com o pastor Ebenezer, sua esposa Vanúzia, que está ali também, toda a sua família, sua casa, Igreja Batista Lírio dos Vales, fazendo 56 anos. É uma alegria, é uma honra muito grande estar aqui com os irmãos. Atualmente, eu estou pastoreando a Igreja Batista no Planalto, lá em Vila Velha. Não é em Brasília. Alguns pensam, Planalto, Brasília. Não, é em Vila Velha, ali no Espírito Santo. Estive conversando com o pastor Ebenezer, alguns colegas que temos aí em comum, colegas, pastores, amigos, não só daqui do campo carioca, mas também do capixaba, e é muito bom estar no meio do povo de Deus. Eu sou casado com a Andréia, sou pai do Caio, do Vitor e da Milena, 3 adolescentes, né? Não são aborrecentes, são adolescentes, são muito prestativos, são muito preciosos em nossas vidas. E temos tido o privilégio nesse tempo de fazer parte da diretoria da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, do qual eu trago um abraço fraterno do nosso diretor-geral, o pastor Diego Bravin, que foi uma das pontes para que estivéssemos aqui. Ele está nesse momento impossibilitado por ele ter sido submetido a uma cirurgia de joelho, mas que manda um grande abraço carinhoso, caloroso a essa igreja, que é referência aqui nesse campo. E sabemos do quanto os irmãos amam a Cristo, amam a obra missionária, amam a sua denominação, e nós estamos aqui, meus irmãos, com muita alegria, com temor e tremor, sabendo que durante esses 56 anos só de organização, fora o tempo de congregação, nesse púlpito a mensagem do Evangelho tem sido proclamada. Você pode dizer amém por isso? Louvado seja o Senhor por esta oportunidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 23. 2 Samuel, capítulo de número 23. Eu quero ler algumas partes desse texto, a partir do versículo de número 8. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia digital, também ligue-a. Aliás, quantos estão aqui com a Bíblia digital, com o celular, alguma coisa assim? Ok? Muitas pessoas. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, né, meu irmão? Da tua vida, perdoe os seus pecados e te dê graça nesse tempo. Que você não seja tentado a distrair-se para outro campo que não seja a direção da palavra do Senhor. Nada contra, tá bom? Mas atente-se aí ao que Deus tem a nos falar. 2 Samuel 23, a partir do versículo 8 até o verso 18 ou 19, eu vou fazer a leitura aqui. Diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. O primeiro deles, Jabezão, ou na sua versão está escrito Josebe-Basebete, um taquemonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição, feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a, derrotou os filisteus e o Senhor concedeu uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão.
enquanto um grupo dos filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse desejo forte: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna, trouxeram a Davi, mas ele recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber dessa água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com uma lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Amém? Senhor, tenha misericórdia de nós. Obrigado pela Tua palavra, e que a inspiração do Teu Espírito agora nos revele as Tuas verdades. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que bom que vocês estão comemorando um aniversário maduro, um aniversário que mostra a consolidação da história desta igreja. Eu não tenho dúvida de que inúmeras vezes foram grandes as dificuldades. Talvez os irmãos mais antigos da igreja tenham mais histórias, mas talvez os mais novos já tenham também muitas histórias para contar diante dos desafios. Não é à toa que há pouco tempo atrás passamos por um período de pandemia, um tempo muito difícil, que ainda estamos lidando com resquícios dele. E falar nesse tempo, para o aniversário de uma igreja, fui pedindo ao Senhor, e o que veio ao meu coração é que fazer uma leitura do tempo que nós estamos vivendo é fundamental. A gente está vivendo um tempo de uma absoluta crise de identidade nas igrejas que nós estamos vendo por aí. Nós estamos vivendo um tempo de crise de identidade, um desfacelamento na ideia, na conjuntura, na concepção e no conceito do que é ser evangélico nos dias de hoje. Aliás, se eu te perguntar o que é ser evangélico, o que é ser cristão, o que é ser crente batista, talvez teríamos inúmeros conceitos. Para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, aqui mesmo no Rio de Janeiro, que foi um celeiro de missionários para o Brasil e para o mundo inteiro, há muitos anos, ser batista era a ausência de bateria. Bateria era coisa de neopentecostal, para que você tenha uma ideia. Ser batista, depois de um período, era a forma com que se vestia. Depois, ser batista era o pastor que pregava de terno e gravata. Essa é a igreja batista. As identidades foram se mudando, se reestruturando, se adequando. Até então, nenhum problema das de antes que eu citei. O grande problema é a perda da essência, o desfacelamento, o tempo hoje onde vemos pessoas usando, por exemplo, a Bíblia para justificar os seus pecados. Pessoas que usam a Bíblia para literalmente trazerem como corriqueiros alguns dos seus atos, justificados através de alguns textos, fora de contextos e absolutamente para pretexto de alguns erros que estão fazendo. Portanto, eu pergunto para você nessa reflexão: o que é ser crente, o que é ser de Cristo nos dias de hoje? Porque a gente está vivendo um tempo onde existem práticas absolutamente contrárias ao que a Bíblia ensina, ao que é a palavra de Deus. Eu trabalho hoje como psicólogo, o pastor de vocês é um psicólogo, já trabalhou muito tempo sobre isso, e uma das coisas que eu tenho visto no consultório é, infelizmente, um desfacelamento também das identidades. Se algum tempo atrás a certeza e a convicção de um homem e de uma mulher se dava através do nascedouro lá no hospital, onde um médico dizia é um menino ou dizia é uma menina, hoje em dia não está existindo mais isso. Infelizmente as crianças crescem, chegam em determinado momento e dizem: agora eu quero decidir ser tal e tal coisa. E infelizmente isso tem sido ensinado. Há um desfacelamento também da identidade. O ser humano está vivendo numa crise de identidade, até com a própria sexualidade. Então, olhando para esse pano de fundo, como é e como está a igreja de Jesus nos dias de hoje? Qual precisa ser o comportamento? Qual precisa ser a postura? Eu poderia ficar aqui amanhã e o dia inteiro falando sobre vários sinais
relacionados a essa crise de identidade. Os casamentos estão em crise de identidade. Hoje existem já no Brasil casamentos de 3 pessoas. Hoje existe já no Brasil casamento de pessoas na mesma condição sexual. A gente tem ouvido e visto, e a igreja de Jesus? Qual é a postura diante de todo esse pano de fundo, de todo esse panorama? Nós precisamos entender, meus irmãos, que estar comprometidos com a Bíblia, com a palavra de Deus, é uma verdade latente nos dias de hoje. Não podemos negociar os nossos valores, não podemos negociar o que está sendo mostrado como algo absolutamente comum e normal. Não podemos estar apenas envolvidos com as coisas de Deus, mas nós precisamos estar comprometidos com as coisas de Deus. Eu não sei se você sabe, mas existe uma diferença entre a palavra envolvido e a palavra comprometido. Então eu vou te dar um exemplo, uma pequena história que vai ajudar você a entender o que significa isso. Certa vez, num determinado momento, um porco e uma galinha fizeram uma reunião e um encontro. E nesse encontro eles tomaram uma decisão ao compartilhar que estavam vivendo em crise financeira. Disseram o seguinte: vamos abrir uma sociedade? E a galinha olhou e falou: vamos abrir uma sociedade, muito bom, porque a gente precisa levantar recursos para que possamos nos sustentar. E eles começaram a conversar, dialogar, a galinha e o porco e a galinha conversando, e dentro de um contexto de sociedade, o que acontece? Cada um entra com uma parte, com uma maneira, e de certa forma com serviço, com produto ou com valor, e dessa maneira montam a sociedade para que eles possam assim angariar os fundos. Começaram a discutir, bater papo, conversar, tricotar no meio deles ali. Então começaram a falar e a galinha disse o seguinte: olha, eu quero dizer uma coisa, vamos abrir um negócio de lanche. Lanche é uma coisa boa. O porco falou: legal, bacana. E como que vai ser isso? A galinha falou: olha, como é uma sociedade, a minha parte eu vou entrar com os ovos. E vou entrar com os ovos porque um lanche que tem um ovinho frito ali é gostoso. E vai ser bom, é a minha parte que eu vou entrar aí com o lanche. Tudo bem? O porco olhou: ok, tudo bem, beleza, é a sua parte, são os ovos. E o porquinho então olha para a galinha e pergunta o seguinte: e eu vou entrar com o quê? A galinha olha para ele e diz o seguinte: você vai entrar com bacon. O porquinho olhou, ficou ali, deve estar em dúvida até agora. Aqui está a diferença de alguém que está envolvido e comprometido. Escute, a galinha, ela estava envolvida, o porco estava comprometido. O envolvido, dado que sobra, o comprometido dá tudo o que tem. Deixa eu te perguntar uma coisa, igreja de Jesus, quando Jesus Cristo foi se entregar na cruz por mim e por você, ele foi envolvido ou comprometido? Comprometido. A Bíblia diz que ele se entregou, ele morreu numa cruz para nos salvar. E nós como igreja? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie o que você tem, você precisa morrer para viver em Cristo. Qual é a sua disposição dentro do parâmetro do pano de fundo? É aceitar e compreender o que temos visto por aí? Igreja do Senhor Jesus que está aqui, Lírio dos Vales, continue comprometida com a obra do Senhor. Não negocie os desvalores que esse mundo propõe para mim e para você. Nós precisamos continuar os próximos 50, 100 anos, quantos forem que Deus desejar que você esteja aqui, comprometido com a obra e com a palavra do Senhor. E tem uma palavra que vem ao meu coração com base no texto, que pelo menos qualifica esse tempo. Nós precisamos encontrar nos dias de hoje homens e mulheres valentes. Nós temos tido e visto muitos se acovardando em meio ao Evangelho, em meio à palavra, em meio à igreja. E nós precisamos de uma geração de gente absolutamente valente. O texto que nós lemos, e daqui a pouco nós vamos voltar em alguns versículos, fala sobre uma temática relacionada aos valentes de Davi. Existia ali na caverna de Adulão mais ou menos 400 homens. Então Davi vai para lá fugindo de Saul. Você conhece bem a história. E quando ele chega lá, ele forma ali um exército, e 37 são uma espécie de conselho de guerra, e 5 estão mais próximos de Davi. É como se fosse esse núcleo de guerra, como se fossem esses homens mais próximos, e eles são chamados na Bíblia de valentes de Davi. Davi sempre esteve no meio das guerras.
Mas Davi, em meio às guerras, ele sempre e extremamente estava sendo alguém temente a Deus. Não é à toa que o Salmo capítulo 51, onde ele escreve, dentre eles, nesses momentos de guerra, ele dizia: Senhor, aconteça de tudo, mas não retires de mim o teu espírito. Venha a batalha que for, venha a guerra que for, venha a crise que for, mas não retire de mim o teu espírito. A atitude de valentia de Davi é ensinada nos seus comportamentos e ela é demonstrada para aqueles homens que estão olhando para ele e dizendo: o que a gente pode aprender hoje de novo com Davi? Esses valentes estão sendo formados desta maneira. 2 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2 diz que esses homens eram moribundos, vagabundos, homens que não tinham esperança, gente que foi colocada para fora de casa, alguns até adoecidos, e eles vão para essa caverna chamada caverna de Adulão. Gente desprezada, gente pequena, gente improvável, assim como eu e você acha que você é improvável, que você é um nada, que as dores são maiores que você, que Deus não quer te usar, que você é velho demais, é novo demais, é pequeno demais. Escuta, Deus é especialista em pegar gente que talvez não vale nada para o mundo e transformar em valentes para a sua glória e louvor. Eu não sei como que você se sente, eu não sei quais são as limitações que você permite que o seu cognitivo atribua, desenvolva e fale para você todo dia: você não pode, você não pode, você não é, o seu pecado não deixa, você já fez tal coisa. Meu irmão, escute, aquele que está em Cristo, nova criatura é, ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O diabo e ninguém pode te acusar de nada. Por isso que valentes diante do Senhor é uma necessidade nos tempos de hoje, na igreja que estamos vivendo. A valentia de sermos homens e mulheres de Deus. Mas atenção, eu quero falar um pouco sobre como que os valentes eles são feitos de acordo com a Bíblia, porque pode ser que tenha gente aqui já pronto como valente, pode ter gente aqui que está na caminhada se preparando como valente, mas tem gente aqui que não faz a menor ideia como que se faz um valente. Mas eu queria destacar duas coisas em primeiro lugar. De acordo com a Bíblia, os grandes heróis da fé, os grandes valentes, não são necessariamente os que mais aparecem. Guarda isso, porque talvez você pense que valentia está atrás do microfone. Não é. De acordo com a Bíblia, não tem nada a ver com isso. Existe um homem, escritor, chamado Paul Smith, e esse homem viveu no século passado, e uma vez foi perguntado em um dos seus escritos, ele responde a seguinte pergunta: o que ele entendia como céu? Qual era a definição dele como um céu? E esse homem então começa a falar ali, colocando e relatando a sua experiência. Eu entendo como céu que existe um grande trono, e quem está mais próximo de Deus é aquelas pessoas que trabalharam muito, que lutaram muito, que foram fiéis, que foram ali literalmente colocadas aos pés de Jesus em tudo. E ele falou o seguinte: eu vejo nessa caminhada várias pessoas, e eu estou aqui de trás, ele dizia, e eu estou aqui de trás, e sabe o que eu vejo? Eu vejo ali num caminho, eu vejo o meu pai. E quem era o pai desse homem? Oswald Smith. Do Paul Smith. Era o seu pai, Oswald Smith. Quem era Oswald Smith? Era um pastor presbiteriano, que trabalhou durante muitas décadas em Toronto, no Canadá. E ele foi um dos homens de maior expressão missionária para a igreja presbiteriana no Brasil. Para você ter uma ideia, na vida desse homem, ele enviou, com recursos não só próprios, mas também da igreja, mais de 600 missionários no mundo. Foi um dos principais precursores e expansores do Evangelho de Jesus através da igreja presbiteriana do Brasil. E aí ele continua a história. Então você vê seu pai, vejo, mas atenção, mais perto ainda do trono de Deus, eu vejo uma senhora que eu não sei nem o nome dela. E por que você está falando dessa senhora? Porque essa senhora, que eu não sei nem o nome dela, ela andava todos os domingos 3 quilômetros na neve, e ia para a igreja, e lá na igreja, na escola bíblica, ela ia só para dar aula para 3 crianças, e dentre as 3 crianças estava o meu pai, que foi responsável por falar de Jesus para mim, e fazer toda essa história na igreja presbiteriana do Brasil. Então mais perto é o que eu entendo como céu, dizia ele. Portanto, eu quero que você entenda que os grandes heróis da fé não são necessariamente os que mais aparecem. Às vezes está uma placa de anônimo no peito deles.
Não se preocupe em aparecer para os homens, se preocupe em ser conhecido e aparecer para o céu, para o Senhor. É isso que você tem que estar preocupado. Você não tem que ser conhecido aqui não, meu irmão. Você tem que ser conhecido no céu e no inferno. No inferno porque diz, caramba, fulano começou a orar, vamos tremer aqui. Ou no céu, fulano começou a orar, olha que bênção que ele é. É o meu filho amado em quem eu tenho alegria. E um valente também não só é aquele que não aparece tanto, mas também quando a gente pensa em valentia, eu quero que você me ajude, ou você entenda que olhar para a Bíblia é entender o seguinte, que ser grande aqui na Bíblia não tem nada a ver com sucesso. Aliás, você pode voltar os seus olhos de um lado para o outro para a Bíblia, você não vai encontrar a palavra sucesso. A palavra que mais se aproxima, mais chega perto, é a palavra triunfo. A palavra triunfo, porque sucesso não tem na Bíblia. E sucesso ele é diferente de triunfo. Eu quero que você entenda que Deus não nos chamou para o sucesso, Ele nos chamou para o triunfo. E o nosso símbolo maior do triunfo é o triunfo de Jesus lá naquela cruz. Porque sucesso ele é passageiro, o triunfo ele é eterno. O sucesso ele é medido pelos homens, o triunfo ele é medido por Deus. O sucesso ele tem tempo cronológico. Ah, meu irmão, mas o triunfo, ele é eterno, ele é contado nos dias do Senhor. Sucesso é bem diferente da oração de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos entender que um valente não tem a ver com o sucesso. Portanto, eu quero que você entenda que uma das perguntas que você precisa fazer no seu coração é: em que você está em busca? Você está buscando o que na sua vida espiritual? 56 anos dessa igreja, muitas lutas, muita valentia, muitos sacrifícios, muita lágrima, muita dor, pranto. Eu tenho certeza que permearam a vida de muitas famílias aqui. Mas nós precisamos continuar a jornada, meu irmão. Não acaba aqui, ao contrário, continua aqui. E aí eu volto os olhos para o texto, a partir do verso 8 de 2 Samuel capítulo 23, a Bíblia vai citar um pouco sobre esses valentes. O primeiro valente está no versículo 8, chama-se ele Josebe-Basebete, ou na sua versão está Jabezão, nome bonito para você colocar no seu neto, né? Ou no seu filho, não é? E a Bíblia vai dizer o que aconteceu com esse homem. Diz o seguinte, que esse homem tinha uma lança, ele está na batalha, e sabe o que acontece? Ele matou 800 inimigos de uma só vez. Pastor, me explica como é que foi isso. Ele tinha a espada do Thundercat, ele tinha ali o olho de Tandera, ele tinha ali o que ele tinha na mão? Ele tinha uma visão além do alcance, eu não sei. O que eu sei, meu querido, minha querida, escute, é que eu creio na inerrância bíblica, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que ela é fonte de sustento para a nossa alma, eu creio que ela é alimento para nós, e se a Bíblia diz que esse homem matou 800 de uma vez, meu irmão, eu creio que ele fez isso. Mas ele não fez isso pela sua autoridade, pelo seu poder, e nem pela lança, ele fez isso pelo poder de Deus na sua vida. Eu não sei como é que foi isso, mas esse homem permanece firme no propósito que ele tinha. Deus está ouvindo aquele homem, o coração dele. Eu quero que você entenda que 800 de uma vez era uma coisa improvável, impossível. Mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é o Deus que ouve a oração dos improváveis. Você acha que Deus não está ouvindo? Aquela pequenina oração que você faz, às vezes até junto com um pouquinho de murmuração, Deus está ouvindo. Não desista de orar, meu irmão, continua firme no Senhor. Aquele homem então se levanta, e ele mata 800 de uma vez, ele não desiste. Sabe o que eu aprendo? Escute uma coisa, um valente é aquele que não desanima diante das aparentes impossibilidades. Tem algumas coisas que já se levantaram como impossibilidade para você? Escute, não desanime em nome de Jesus. Não desanime. Quais são as coisas que hoje estão colocando você para baixo? Existe uma menina chamada Kay France, brasileira, nordestina, apesar desse nome europeu. Essa menina na década de 70 tinha mais ou menos 17, 18 anos de idade.
E o grande sonho dela, que ela ouvia, estudando e vendo alguns mapas e o Atlas, é que ela nadava muito no mar, mas ela tinha um grande sonho. Ela queria atravessar o Canal da Mancha. É uma região longa, com uma extensão de água muito longa, 40 quilômetros, que liga ali o Reino Unido, a Inglaterra até a França. Esse era o objetivo. Pastor, me explica uma coisa, nessa época, alguma mulher tinha atravessado? Nenhuma mulher sul-americana tinha atravessado, muito menos na idade dela. E essa menina então mora no Nordeste, pobre, sem recursos, apenas nadava. Tinha que lutar contra tudo e todos, não tinha a cultura do patrocínio. Nunca tinha entrado num avião, cheio de dificuldades. A sua própria família falava, desiste, para com isso, que bobeira, para com esse negócio, isso é uma coisa de ilusória. O que acontece é o seguinte, para resumir a história, essa menina, em 1979, pela sua persistência, pela sua continuidade, por não desistir, por manter-se como valente, tomar posição no que ela precisava diante da guerra dela, ela foi conhecida como a primeira mulher sul-americana a atravessar a nado o Canal da Mancha. Ela ficou marcada na história. Não desista diante das aparentes impossibilidades. A minha avó, ela orou 28 anos pela conversão do meu avô, na primeira igreja batista de Campos. Ela se converteu, eles não eram crentes, mas ela se converteu, entregou a vida a Jesus e começou a batalha dela, 28 anos, sendo perseguida, sendo massacrada, pelo autoritarismo do meu avô naquela época, pelas chacotas, pelas brincadeiras, pelas risadas, pelas vergonhas, até que um dia, chegou o dia da vitória, meu irmão. Chegou o dia da vitória, e não teve jeito, num dos cultos como esse aqui, meu avô, daqui a pouco está sendo encontrado lá na frente, entregando a vida para Jesus Cristo. Ela não desistiu, ela continuou orando dia e noite. Escute uma coisa, nós desistimos muito cedo de batalhas, nós estamos desistindo de coisas muito cedo demais, e desistimos muitas vezes porque nós estamos fracos. Deixa eu te falar uma coisa, a sua força não vem de você, a sua força vem do Senhor. A sua força vem do Senhor. E a sua força não é a força física. A sua força precisa ser a força espiritual. Portanto, é possível, mesmo em meio à força física, ela absolutamente ausente, você entender que você pode ali, em pensamento, clamar pelo poder do sangue de Jesus na sua vida. Ou você acha que Paulo e Silas, surrados na prisão, quando eles cantavam e oravam, eram bem afinados? Eram palavras todas elas ditas? Era música acompanhando? Era o fôlego espiritual que estava dentro deles. E sabe o que acontecia, meu irmão? Deus mandava anjo, e o chão tremia, e correntes quebravam, porque o poder de Deus estava sendo manifestado. É na fraqueza, mesmo que você se sinta, Deus há de fortalecer a sua vida. Não desista. Você está desistindo do seu filho cedo demais, do seu neto cedo demais, dos seus amigos cedo demais. E eu quero que você entenda, meu irmão, que nós somos o exército do Senhor. Existe um exército chamado o exército francês, existe uma chamada Legião Francesa. Ela foi instituída no ano de 1831. E essa Legião Francesa é uma espécie de núcleo, é mais próximo ali da liderança política daquela autoridade francesa. E eles têm um lema, e eles existem até hoje, e o lema deles é o seguinte: se eu tropeçar, me ampare, se eu cair, me levante, mas se eu desistir, me mate. Servo do Senhor já foi morto com Cristo na cruz. Você não tem por que desistir, meu irmão, porque a força ela não vem de você, a força vem do Senhor. Vem do Senhor. Não desanime diante das aparentes impossibilidades. Com uma lança ele matou 800 de uma vez. Verso 9 e 10 fala então sobre um segundo homem. O nome desse segundo homem chama-se Eleazar. Se o primeiro era Jabezão, e atenção, Jabezão ou José Bassebete mata 800 de uma vez, e o nome dele significava, sabe o quê? Apaziguador. Imagina se fosse nervoso, não é? Era calmo esse cara. Mas também no verso 9 e 10 a Bíblia vai falar de um homem chamado Eleazar. O que significa Eleazar? Deus ajuda. E o que acontece com esse homem aqui? A Bíblia vai dizer que esse homem estava com uma espada.
espada estava na sua mão, e ele começou a lutar, minutos, segundos, minutos, horas, muito tempo, lutando, até que chegou o momento que acabou a luta. Acabou a luta, percebe-se o quê? A espada dele está na hora de soltar, ficou agarrada à mão, ficou preso. O texto diz isso para nós, verso 9 e 10, ele lutou tanto que a espada ficou agarrada na sua mão. Isso tem ensinamento espiritual profundo para nós, porque isso aqui nos ensina sobre olhar para o tempo que a gente está vivendo, a tal crise de identidade, mas também é um tempo de absoluta fluidez, um tempo onde os absolutos não existem, os relativos tomam conta, onde existe um tempo onde a gente questiona tudo e todos, inclusive as armas espirituais. A Bíblia fala para nós quais são as nossas armas espirituais. Efésios capítulo 6, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está aí na tua mão. E como tem gente negociando isso, e aquele homem mantém ali a espada agarrada. Como que está a espada agarrada no teu coração, meu irmão? Na tua vida, nas tuas mãos? Ou é um livro de amuleto? Ou tem sido um livro para abençoar, colocar na frente do carro para que eu não passe nenhum tipo de sufoco existencial na sociedade corrompida que eu estou vivendo? O autor Champlin vai dizer que ele teve uma espécie de cãibra, os seus tendões estavam tão tensos, que chegou o momento que ele queria soltar, não soltava, porque o dedo ficou agarrado, e não tinha mais como soltar. Talvez tenha sido por isso. No comentário de Flávio Josefo, ele vai dizer que ele cortava, matava os inimigos, e aquele sangue ia escorrendo pela espada, e então aquele sangue ia chegando nas suas mãos, e ia se transformando numa espécie de cola. Pode ter sido isso também, eu não sei, mas uma coisa eu digo: esse homem era um homem obstinado. Ele não era um homem fluido. Ele sabia o que eu queria. Então eu quero dizer o que eu aprendo com Eleazar. Se com Jabezão ou Josebe Bassebete eu aprendo que eu não posso parar diante das aparentes impossibilidades, com Eleazar eu entendo que um valente, ele é movido por uma santa obstinação. Qual é a obstinação da igreja, meu irmão? É ganhar gente para Jesus, amém? Esse é o nosso alvo. O nosso alvo é povoar o céu. O nosso alvo é ganhar almas para Cristo. E nós não podemos dispersar disso. Esta igreja está em pé por causa disso. Ela está em pé porque ela mantém isso firme. Eleazar era um homem obstinado. E a Bíblia diz, em um determinado momento, no verso 9 e 10, que ele se levanta. E sabe por que ele se levanta? É porque antes de se levantar, ele estava sentado. A guerra está vindo, ele estava sentado. Mas tem um determinado momento que ele está vendo que vem um perigo, e ele se levanta. E isso me ensina que diante das guerras da vida, eu preciso me posicionar. Está cheio de guerra acontecendo perto da gente, junto da gente, e às vezes a gente está escolhendo se esquivar. E nós precisamos nos posicionar. Pastor, de que você está falando? Que o Espírito Santo sopra no seu coração o que Ele quer que você entenda, meu irmão. Que Deus fale com você. Mas uma coisa que eu olho para esse homem é que ele não fica parado, ele se movimenta. Ele faz por onde? Ele não fica estático. Escute uma coisa: seja obstinado. Não se acovarde, não recue, não desanime, não pare de orar, não pare de buscar ao Senhor, seja acirrado nas práticas espirituais, porque o Deus de Israel, Ele é com você. Meus irmãos, nós não precisamos de mais práticas espirituais, nós precisamos fazer as que nós não estamos fazendo. Você já viu que tem Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do embaixador, Bíblia da mensageira, Bíblia disso, Bíblia daquilo? É bacana, é legal, maravilhoso. Às vezes a gente tem coleções de Bíblias, a gente precisa de mais coleção não, a gente precisa ler a Bíblia. Campanha de oração X, Y, Z, isso, aquilo, maravilhoso, tudo é muito bom. A gente precisa começar a orar mais ainda.
as reuniões de oração, os encontros de oração, os aprendizados da palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento do Senhor. E escute uma coisa, não é porque muitos estão recuando que você tem que recuar. Não é porque muitos estão desistindo que você tem que desistir. Não é porque alguém parou de buscar que você tem que parar de buscar. Teus olhos não têm que estar na maioria, teus olhos têm que estar no Senhor. No Senhor. Na busca do Senhor. E aí comecei a ver o texto, e ele está aí diante de vocês, e a Bíblia vai dizer que esse homem mantém-se com a sua espada, o povo de Israel está recuando. E sabe por que o povo começou a recuar? Porque os olhos deles começaram a ver e olhar o inimigo. O tamanho do inimigo, o tamanho da couraça, o barulho do inimigo, as lanças, as espadas, os cavalos, eles começaram a olhar para isso. E quando eles olham para os filisteus, eles percebem que os inimigos estão vencendo o combate. E percebendo que isso estava desfavorável, o que acontece com Israel? Israel foge. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não fala para você fugir do diabo. Encontra na Bíblia que diz para você fugir. A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo, e ele fugirá. Pastor, mas resistir o quê? Dizendo, diabo, vem cá que a gente vai sair na mão. Não. Você vai tomar lambada. O resistir é, diabo, você sabe, porque Deus sabe a minha vida de oração. Você sabe a minha vida que está revestida com Efésios 6, com todo o aparato espiritual. Estou preparado, eu vou resistir aqui firme. E fica tranquilo, meu irmão, que o diabo não lhe tocará um fio do seu cabelo, porque o Senhor de Israel é contigo. É assim que aconteceu, mas infelizmente alguns fugiram. Eleazar então luta sozinho, por quê? Os seus olhos não estão nos filisteus, os seus olhos não estão nos inimigos. Assim como Davi enfrentava problemas olhando para Deus, Eleazar também enfrenta os seus problemas olhando para Deus, para o Senhor, e não para o tamanho das circunstâncias. Aliás, falando de Davi, não tem como a gente não se lembrar de 1 Samuel capítulo 17, que fala da experiência de Davi com Golias. E você conhece bem essa história, conhece bem sobre isso. E tem um momento que Davi chega ali naquele concílio e pergunta, o que está acontecendo aqui? E Saul tenta colocar ali a armadura dele, tenta negociar ali alguma coisa, não dá certo. Até o momento que Davi faz uma pergunta: quem é este incircunciso filisteu? Quem é este incircunciso filisteu que se levanta contra o Deus de Israel? Quem é esse homem? Pensa comigo. Nenhum momento da Bíblia, nesse texto, Davi chama Golias de gigante. Nenhum momento você vai encontrar Davi chamando Golias de gigante. Davi não olha para os atributos positivos dele. Davi olha para a qualificação espiritual. E por que isso, pastor? Quem é este incircunciso? Atenção, por que ele usa essa classificação de incircunciso? Incircunciso tem a ver com circuncisão, você sabe muito bem. Isso é algo instituído na Bíblia, que ao 8º dia, um menino, a criança, o menino do sexo masculino, passava pelo corte do prepúcio, e dessa forma era um símbolo desta aliança que se estabelecia com Deus. Portanto, quando Davi está perguntando, quem é este incircunciso? Davi está dizendo o seguinte, olha que interessante: quem é este homem, esse cara, que não tem aliança com Deus, que se levanta contra o Deus que eu tenho aliança? Quem é esse cara? Quem é esse homem? Deixa eu te falar uma coisa, Igreja Batista Lírio dos Vales, vocês têm uma aliança com Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo é com vocês, e continuará com vocês, mas Ele deseja encontrar em nós, nos nossos atos, nas nossas práticas, vida de valente, vida de valentia. O reino de Deus é feito por gente obstinada, gente valente. Um terceiro que eu quero falar é um homem chamado Samá, está no versículo 11 e 12. Quem era Samá, pastor? A Bíblia diz que tem um determinado momento que também o povo de Israel foge, e ele está no meio de um campo de lentilhas, no meio de uma plantação de um tipo de alimento que não era nem tão caro assim. E aquele homem, Samá,
a Bíblia vai dizer que ele se colocou no meio de posição para defender o terreno. Ele se coloca no meio daquela guerra. Isso está no versículo 12. Escute uma coisa, muito diferente dos dias de hoje. Pessoas que muitas vezes fogem, e fogem na hora errada, fogem no momento errado. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Às vezes existirão circunstâncias, até com amigos de igreja, que provarão o quanto que você entende o que é uma vida com o Senhor. Deus permite também dentro da igreja alguns conflitos, algumas discórdias, algumas dificuldades, algumas diferenças, para tratar teu coração, para ver o quanto que você tem humildade, muitas vezes, mesmo tendo razão, mas para quietar teu coração e deixar Deus dirigir todas as coisas. E esse homem aqui, a Bíblia vai dizer para nós, que ele se posiciona quando todo mundo estava fugindo, ele se coloca para defender no meio de uma plantação. Às vezes, vão existir batalhas em lugares que a gente não espera, mas nós precisamos compreender, meu irmão, e reavivar a compreensão de que a igreja é um hospital espiritual. A igreja precisa ter as portas abertas mais do que as portas físicas, é a porta do coração aberto para essa sociedade promíscua, difícil, terrível que está aí fora. O quanto que nós estamos abertos para isso, o quanto que nós estamos dispostos a esse amor, a continuidade desse amor, o quanto que a gente está disposto a amar aqueles que se colocam nesse momento contrários à palavra de Deus. E eu quero dizer para você que os projetos de Deus incluem a sua vida, a sua família, o seu futuro. Gente, tem gente que foge na hora errada, tem gente que está fugindo na hora errada, tem marido fugindo de batalhas dentro do casamento na hora errada, tem mulher que está fugindo da batalha dentro do casamento na hora errada, tem filho que está fugindo dentro do relacionamento com os pais na hora errada, tem pais que estão fugindo das batalhas com os filhos na hora errada. Sabe em que lugar que a gente precisa de valentia hoje, meu irmão? Porque talvez a primeira coisa que vem ao seu coração é que valentia é aquele que vai para a internet, abre um canal do YouTube e senta a mão e lasca ali o bambu dizendo o seguinte: é isso, é isso, é isso. Isso aí é uma coragem muito fluida, muito pequena. Sabe qual é a maior coragem que a gente precisa hoje? A maior expressão de valentia é para dobrar os nossos joelhos dentro da nossa casa, é permitir que os nossos filhos nos vejam orando, é você ter a capacidade de perder a vergonha existencial e ir para a autoridade que há na tua mão, no teu coração, paz, botar a mão na cabeça dos seus filhos e dizer: seja abençoado em nome de Jesus, meu filho. É filho que tem pai que ainda não entregou a vida para Jesus e botar a mão na cabeça do seu pai e diz: pai, seja abençoado em nome de Jesus, eu estou orando pela sua salvação. Pelos irmãos, pelos amigos, pelo patrão, aquele patrão enjoado, aquela pessoa que trabalha com você enjoada, que às vezes você tem só ódio. Não sei quantas são as experiências. A disposição, meu querido, de melhorarmos e ampliarmos os altares na nossa casa. Está faltando, ou estão faltando, altares no nosso lar. Pastor, de que você está falando? É de cantinhos de oração, espaços de oração, ambientes que a gente sabe: aqui eu dobro meus joelhos, aqui é um momento que eu me conheço, Deus me conhece, aqui é um momento que eu falo dos meus pecados, aqui é o momento que eu falo das minhas amarguras, aqui é o momento que eu falo das minhas atrocidades, aqui é o momento que eu falo da minha tendência de viver sem Deus, aqui é o momento que eu falo dos meus descréditos, aqui é o momento que eu falo do mais podre que existe dentro de mim. Aqui é esse momento. Meu querido, minha querida, Provérbios 28:10 diz assim: se te mostrares fracos no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Não se mostre fraco, porque o Deus de Israel está e é com você. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina a sua alma, assim ela é. Mude a sua forma de pensar, mude a sua maneira de adorar.
Amplie cada vez mais a sua visão em ser um valente do Senhor. Não desanime diante dos projetos de Deus. Escute uma coisa, persevere, continue, mantenha-se firme no meio da batalha. E a perseverança não é manifestada em dias fáceis. A perseverança ela é manifestada em dias difíceis. Toma cuidado quando você estiver orando. Senhor, aumenta a minha fé em Ti. Você já orou assim? Segura, porque vai vir prova, meu irmão. Porque só podemos saber se a gente tem fé no momento da prova que a gente exercita a fé. Não estou falando para você parar de orar assim não, tá? Eu só estou dizendo para você que a gente precisa ficar atento a tudo que a gente ora, a tudo que a gente canta. Mas a perseverança é manifestada nesses dias difíceis. Eu quero finalizar fazendo uma citação do grande teólogo chamado John Wesley, que disse o seguinte certa vez: dê-me 100 homens ou mulheres que nada temam senão o pecado, que outra coisa não queiram senão a Deus. Não importa se eles sejam leigos ou clérigos. Juntos nós destronaremos Satanás e implantaremos o reino de Deus na terra. Nós somos mais do que 100. E o desejo de Deus, que Ele colocou no meu coração, é que Ele deseja continuar encontrando aqui homens e mulheres valentes, para a sua glória e para o seu louvor. Que Deus abençoe essa igreja a continuar firme, constante no Senhor, para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Posso orar, pastor? Posso. Eu queria orar pela tua vida, meu irmão, pela minha vida. Até porque eu quero dizer para você que quem trouxe você aqui hoje não foram nem as suas pernas, nem o seu carro, nem sua bicicleta. Quem trouxe você aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus. E Ele trouxe você para ouvir essa palavra. Você também que está na internet, você é um alvo do Senhor diante dessa palavra. Eu queria orar por você, porque você sabe a necessidade que você tem. Você sabe a luta que você está vivendo. Você sabe em que área que você precisa de mais valentia. Você sabe a área que você precisa continuar firme no Senhor. E é uma palavra de alerta para a igreja de Jesus, para todos nós nessa manhã. Vamos orar? Bendito Deus, poderoso Pai, nós te damos honra, glória e louvor, porque a Tua palavra ela é a verdade. A Tua palavra ela penetra em nossos corações como uma espada de 2 gumes e vai nos ajudando a discernir intenções do nosso coração. E agora, Pai, diante do Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, justiça e juízo, nós nos abrimos, Pai, nós nos entregamos e pedimos a Deus que essa palavra ela possa semear, ela possa ser germinada cada vez mais em nós, ela possa crescer e ela possa dar bons frutos, ela possa, Pai, desenvolver, ó Pai, de tal maneira que isso seja visto e absolutamente visível na nossa casa, na nossa família e naqueles que estão próximos. Abençoa essa igreja, Pai, que ela continue a prosperar, a crescer, a avançar. Abençoa o pastor Ebenezer, a liderança do Teu filho, dá a ele cada vez mais a autoridade do Senhor, que a Tua mão de poder, Pai, seja sobre o Teu povo nesse lugar, e que a Tua bênção também os acompanhe. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Dia de festa, e a gente celebra, a gente agradece, a gente reconhece aquilo que Deus faz. Eu preciso dizer algo aqui, para que todos, agora que vamos retornar às nossas casas, você que está em casa vai dar sequência às suas atividades. O pastor Ismael está conosco por provisão de Deus, por providência de Deus. Como ele disse e nós falamos aqui, o pastor Diego foi o convidado para ser o orador, e por conta das cirurgias, ele foi submetido a 2 cirurgias simultaneamente e não pôde vir. E ele falou assim: eu vou encaminhar alguém que tenho certeza que vai abençoar vocês, é um homem de Deus,
e eu não conhecia o pastor Ismael. E em nada, nenhum ar, não é? Conversei com ele sobre nossos dias, nosso tempo que estamos atravessando, os nossos desafios, e eu tenho a plena convicção de que foi Deus quem levou o Bravinho para a cirurgia, para que o Bravo tivesse aqui. Foi Deus quem fez isso, porque essa palavra vem ao meu encontro, veio ao seu, então toma posse dela, né? Segura, leva com você, faz as considerações que precisa, ouça mais vezes. Você tem o sermão gravado, você vai ter, ele está ao vivo, você vai ter depois, ouça mais vezes. E eu quero me despedir com essa palavra, que vem ao encontro de tudo que o pastor Ismael deixou com a gente. Vão, comemorem com um grande banquete de comidas saborosas, bebidas, doces, repartam esse alimento com aqueles do povo que não tem nada. Não é por acaso que eu digo a vocês, mais importante do que dar um like e dizer que curtiu a mensagem, mais importante do que isso é você compartilhar, é você dividir. E o texto diz assim: este é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força, é a minha força. De onde vinha a força desses 3 singelos valentes, desprezíveis? Eu gosto muito desse texto. De onde vinha? Do Senhor, da alegria de defender e crer nos preceitos, nos valores do Deus de Israel. A alegria do Senhor é a nossa força, o nosso combustível. Guarde isso, tome posse dessa palavra, mas tome posse no sentido de estar digerindo, estar aplicando cada palavra que o Senhor trouxe para você, para mim, através do pastor Ismael. Deus te abençoe. Nós vamos nos despedir em paz. Eu vou pedir ao pastor Ismael, por favor, que siga comigo até a porta para despedir a congregação. E logo mais, permitindo Deus, às 18 horas estaremos aqui. Eu espero que você que nos acompanha de casa venha para cá logo mais, se junte a nós aqui no braseiro, venha encandecer, venha queimar conosco, venha fazer o seu coração arder no braseiro Lírio dos Vales. Amém? Pastor Anderson, por favor.
Amém.